E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao AceleraCast, episódio 26, hoje com a presença ilustre de Silvio Nunziato, ele que é o proprietário da Intermares, também proprietário da fabricante de puros Nuni e também da Sensat. A gente vai falar bastante, explicar todo esse universo envolvendo uma coisa que eu sou fã, particularmente um hobby não muito explícito dos charutos e o hábito envolvendo os charutos comigo aqui, Marcelo Charro, o grande Marcelão, que Salve. Vocês já conhecem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui desse papo, desse grande papo, um assunto, eu sou um suspeito para falar disso tudo que a gente vai conversar aqui. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado aí pelo convite, Marcelo, você também. Bem legal estar aqui. Para mim, esse negócio é novidade. Então, se eu derrapar e sair da pista, vocês me colocam de volta. Aqui não tem essa. Aqui a gente faz ao vivo e tá tudo certo e vamos embora. Tá bom. Legal, vamos lá, Silvio. A gente vai falar bastante aqui de charuto, né? Como o Felipe colocou, mas queria que você começasse lá na Intermares, né? E aí acabasse quando o charuto chegou na sua vida aí, né? Então, o que é Intermares? Como é que você foi parar nesse negócio de Intermares? Então, a minha trajetória é bem simples aqui. Eu estudei em escola americana aqui no Graded, fui para os Estados Unidos, estudei lá. E aí, por uma situação lá nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio no Kuwait, morei 1 ano e meio no Kuwait. Voltei para o Brasil e o meu primeiro trabalho foi inspecionar embarques de frango para o Oriente Médio, para uma pessoa lá do Kuwait, né? E foi aí que eu comecei a me envolver em comércio internacional. A Intermares, na época, era uma empresa que só exportava. Só tinham mais 2 empresas na época que faziam a mesma coisa. E o meu negócio era exportar carne de frango para o Oriente Médio. E daí a coisa começou a tomar um corpo maior, e carne bovina, carne ovina. Um belo dia as importações abriram no Brasil, eu comecei a importar, e aí a minha trajetória ficou entre comércio exterior na área de exportação de commodities e importação de bens de consumo em geral. Então, nós temos aí, ao longo desses anos todos, pequenos, médios e grandes clientes que queriam entrar no Brasil, não sabiam como, porque era uma coisa nova. Naquela época ainda tinha guia de importação, não é da época de vocês, né? Todo carro importado tinha uma 4ª via, né? Que era a via que se destacava para você usar na importação, né? O Brasil já foi mais burocrático do que é hoje, então. Não, era muito mais. Era burocrático, mas era assim, você sabia o começo e o fim. Hoje não é tão burocrático, mas você não sabe onde termina a história. Se né? É que termina algum dia. Né? E se termina. Então a minha base é de comércio internacional. É isso que eu faço. Sempre fiz e faço até hoje. No charuto, a coisa andou meio em paralelo, né? Eu sempre gostei de cocheira, cheiro de cavalo, suor, cela suada, aquela coisa. E o tabaco está sempre no meio disso. E o meu avô fumava cigarro de palha, depois eu entrei no cachimbo, aí comecei a fumar charuto baiano, e aí o dia que eu provei o charuto cubano não teve jeito, aí não teve volta, né? Aí foi uma paixão e a coisa tomou... Mas até então ali você era um apreciador daqueles rituais, do charuto em si. Ainda o charuto não era você não estava no seu roadmap como um business, vamos dizer assim. Não, longe disso. Eu tinha dois clientes que quando eu ia visitá-los, né, eles sempre estavam fumando charuto. E um deles morava em Toronto e eu chegava lá, a primeira coisa que ele fazia era acendia o charuto e a gente ficava conversando. Eu não fumava na época, eu só participava do ritual junto com ele. Aquilo me marcou. E ele deixava o charuto apagar e deixava na boca. Aí o charuto saía daqui para cá, de lá para cá, o dia inteiro. E aquilo me marcou. Apagado. De vez em quando ele acendia e naquela época não tinha restrição de aonde fumar. Você podia fumar até dentro do avião na época. Nossa, é verdade. Então não tinha essa restrição, esse problema de saúde que tem hoje, né? Aí eu tinha um outro cliente que ele só fumava no campo de golfe, fumando charuto. E mesmo ritual.
Esse já era um pouco mais sofisticado, era um suíço. Então, eu tenho na minha vida isso desde o início, né? De uma forma ou de outra, gostando e participando. Isso aí foi uma coisa que, sempre ligado ao business, o charuto estava me acompanhando, mas não eu envolvido no negócio necessariamente. E nessa época você tinha consciência disso ou depois de um tempo você falou, caramba, tem um objeto aqui circulando, Não. me dando alguns sinais? Isso tudo aí que a gente vai falar daqui a pouco é muito recente. Na época, aqui no Brasil, há 20 e poucos anos atrás, tinha a Casa del Habano, ali na Alameda Lorena, em frente ao antigo Antiquários. E era o único local que era permitido ter charutos cubanos no Brasil. E nós nos reuníamos ali, os amigos todos, fumava charuto todo santo dia, e era um networking assim violento. Era político, era empresário, era artista, tudo que você podia imaginar tinha naquele lugar. Um belo dia, nós decidimos fazer uma viagem para Cuba. Aqueles malucos todos ali, né? E nos organizamos e fomos para Cuba. E, assim, a nossa cabeça fez assim, ó, eu nunca tinha ido para Cuba, a cabeça aumentou assim de uma forma. Aí eu cheguei lá e vi que uma caixa de Double Corona, que era um charuto que nós consumíamos na época, aqui no Brasil custava $850. E lá custava $50. Eu, como comerciante na área internacional, começou a... Falei, não dormiu, nessa noite você não dormiu. Alguma coisa está errada aqui, não é possível, né? Bom, voltamos para o Brasil, trouxemos lá um monte de charuto, um monte ficou preso na alfândega, aquela novela toda. Eu falei, não, eu vou importar charuto. E fui atrás de comprar charuto em Cuba. Você não compra charuto em Cuba. Naquela época, você compra charuto na Espanha. Vou te cortar aqui só para explicar para quem está ouvindo a gente, né? De repente fala assim, cara, Cuba é um negócio meio... meio não, tem ali uma questão social e tal, mas existe um turismo, principalmente envolvendo o charuto, hotéis 5 estrelas, um negócio completamente sofisticado. Conta um pouquinho dessa peculiaridade de Cuba em relação ao se é que a gente pode chamar do turismo do tabaco. É um glamour, né? Porque Cuba é toda baseada em açúcar e tabaco. Né? É isso. Aí tem alguns derivados do açúcar, o rum, por exemplo, mas a economia de Cuba sempre girou em torno disso. Então, o tabaco, principalmente, sempre foi, além do glamour, né? Porque quem fumava charuto na época era pessoas poderosas e diplomatas, políticos, pessoas que tinham condições financeiras, né? Então, assim, a questão financeira em volta do tabaco para Cuba era uma coisa surreal em termos de valor naquela época, né? Depois que deu a confusão lá, que o Kennedy fechou as portas pro mundo cubano, para os cubanos entrarem nos Estados Unidos, né? Só que antes ele pediu um lote de H. Upmann para ele, né? Ele pediu lá para o secretário dele pegar lá uma quantidade de H. Upmann, que é uma fábrica famosa lá em Cuba, e ele se estocou antes. Deve ter até hoje. Deve ter lá até hoje e deve valer uma nota, né? Eu tenho umas anilhas no escritório que você já viu lá da época que o Kennedy fazia festas na Casa Branca, e ele tem lá no charuto dele, ele e a Jaqueline no charuto lá, né? Então, assim, o tabaco sempre foi uma coisa muito importante para Cuba. E chegou um momento que Cuba não tinha condições de se financiar para produzir o charuto. E a Espanha entrou na história para poder ajudar a Cuba a produzir a semente, fazer a plantação, as fábricas e tudo mais. Eu estou dando uma pincelada bem genérica. Não, tá legal. Aqui, tá? E aí o que aconteceu? Eu vendo essa defasagem de preço, eu descobri que era para comprar charuto em Cuba, na Espanha. Peguei um avião e fui para a Espanha. Quando eu cheguei na Espanha e falei, olha, eu sou brasileiro, queria comprar charuto, o cara falou, tá bom. Brasileiro? Tá, obrigado. Senta ali e espera um pouco.
Falei, não, mas por que você está falando isso? Não, porque brasileiro vem aqui, fala, não faz nada. Eu falei, não, mas o que você quer? Eu falei, eu quero comprar aquele charuto ali, não sei o que. Ele falou, não, para você comprar o filé mignon, você vai ter que levar também os charutos que menos vendem, né? Falei, tá bom, como é que faz? Me fez lá uma fatura pro forma, mandei para o meu escritório em São Paulo, fiquei no hotel naquela época 5 dias até chegar o dinheiro, né? Quando chegou o dinheiro, o cara apareceu no meu hotel e falou, pô, a primeira vez que eu vi a cara de dinheiro brasileiro aqui, né? E comprei um primeiro lote de charutos que eu importei oficialmente. E o que aconteceu naquela época? Desculpa, charutos cubanos. Cubanos, 100% cubanos, porque Espanha financiava Cuba, Cuba pagava em charuto. Aí a Espanha distribuía para o mundo os charutos cubanos. Na Europa ficavam os charutos menores, Monte 4, esse tipo de charuto, e os maiores eram exportados para Canadá, China, Líbano, países que consumiam bastante charuto. Então, era assim que funcionava. Com o passar dos anos, a coisa foi se organizando e teve aí a casa dela, Los Habanos lá, que organizaram a venda de charuto cubano. Hoje não é mais assim, né? Hoje tem uma característica, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, que Cuba permite um distribuidor por país, um negócio. Ainda é assim? No Brasil é a Emporium. A Emporium é a única empresa licenciada pelo governo cubano para exportar charuto cubano para o Brasil. Qualquer outra coisa que você ouvir por aí não é verdade. Ou é contrabando ou é falsificado. Eu costumo dizer que é alguma coisa ado, né? Ou é roubado, ou é afanado, ou é falsificado, alguma coisa é. E chutes meus e de outras pessoas, 80% do que tem de charuto cubano no Brasil é falsificado. Eu ia te fazer essa pergunta. O mercado de charuto cubano falsificado é muito maior do que o de original, né? Não tenha nem comparação. Ainda mais agora que o governo cubano nivelou os preços de charuto cubano ao preço de Hong Kong. Então, um charuto, por exemplo, um Bake 54, você vai em algum lugar aí que é licenciado pela Emporium para vender, custa R$ 1.500 um charuto. Um único charuto? Um único charuto. Isso agora, né? Um charuto que até pouco tempo atrás custaria R$400, R$500, que também é um valor elevado, né? Eles nivelaram pelo preço mais alto do mundo, é isso? Exatamente. Né? Em dólar. Exato, em dólar. Então, quanto é que paga em Hong Kong, agora é essa tabela. Tem aí mais ou menos uma variação, mas é por aí. O negócio é desse jeito, né? O que eu acho curioso envolvendo o charuto, né, de modo geral, você estava falando do fumador de anilha. Que depois que você contasse o que é o fumador de anilha, eu vou contar um caso de um cara que é um amigo do meu pai, inclusive, e ele de forma consciente, porque não pode ser, isso eu tô falando do Berrique, quando custava alguma coisa na casa de 300 e poucos reais. Ele se orgulhava e falava assim, eu paguei, vou chutar aqui, R$200. Comprei a caixa, paguei R$200. Ele aparecia fumando o tal do Cohiba Berrique, que é o suprassumo do charuto. Não sei se eu posso dizer isso, mas imagino que um dos melhores em escala... Você quer dizer o marketing bem feito. O que tem o melhor marketing, pronto, bem colocado. O que melhor colocava. E ele ficava lá e fumava e dava, não sei o quê. O charuto não era ruim, mas também não era um charuto desse. Eu fumei acho que uma vez um original, só uma vez. Aliás, fumei uma vez um original e o outro era esses falsificados. O que é o tal do fumador de anilha, esse comportamento que a gente enxerga hoje, talvez avançando um pouco aí na linha cronológica do que você estava falando? Que nem né? você falou, a gente está batendo papo, então a linha cronológica a gente vai e volta. Vira um espaguete aqui, né? Então, assim, o fumador de anilha é aquele cara que foi para Miami. Vamos dar um outro exemplo. Um homem, uma mulher foi para Miami, viajou e comprou cinto da marca tal, sapato da marca tal, camisa não sei o quê. É um carro de Fórmula 1, é cheio de logotipo, né? Então camiseta, isso aqui, o cinto não sei o que lá. E aí a pessoa não sabe usar tudo isso e no mesmo dia quer usar tudo. Então você vê a mulher descer do carro assim, parece uma árvore de Natal, né? Parece que você liga ela na tomada e ela pisca, porque é tudo. Tudo que ela comprou lá em Miami ela vai usar numa noite só, né? Então hoje em dia... acrescentar a isso o quê? É o relógio, é a joia,
o restaurante que você frequenta e o charuto que você fuma. Então, como você bem falou, esse amigo do seu pai aí, pô, paguei tanto no charuto. Então, é importante para as pessoas hoje em dia informarem para o mundo o que elas estão fazendo que dê condições dela pagar por aquilo que ela tá mostrando para você. Então, o charuto é mais um item que você encontra de status, de mostrar, né? E como esse negócio da mídia digital, eu vejo que as pessoas vivem uma vida que não são delas, né? Então o cara tá aqui, como é que eu tô aqui em Dubai fumando um charuto em cima de uma Ferrari, não sei o quê. Bom, o charuto o cara do lado emprestou para ele. A Ferrari ele viu no estacionamento e sentou em cima. Quem olha pensa que o cara é filho de um sheik. Vai ver, se você der um shake nele, não cai uma moeda, né? Então é aquilo. Os caras vivem uma vida hoje que não é dela. Então é uma coisa muito... Mudando do shake, vamos pro fake agora, né? É uma coisa fake, é uma coisa que não existe. Mas o charuto é um símbolo de status. Mas essa conversa a gente pode... depurar. Não, nem pular, mas assim, ela é longa. Depurar, exatamente. Porque tem luz no final do túnel. Graças a Deus, né? Tem luz no final do túnel. Porque senão, se a gente tivesse um papo desse, não vou nem tão longe, 10 anos atrás, hoje, provavelmente, quem tá ouvindo a gente conhece alguém que fuma charuto. Se fosse uns 10 anos atrás, 15 talvez, cara, putz, aquele negócio fedido, não sei o quê, associado a um outro tipo de comportamento. Faz sentido? Total. Idade de consumidor. O pessoal da idade deles, assim, né? Jamais eles conheceriam alguém que fuma charuto. Normalmente, quem fumava charuto era uma pessoa mais velha. Porque a mais velha tem dinheiro, a mais velha trabalhou, ganhou e conseguiu pagar por aquele charuto. Hoje, você pode degustar um charuto em qualquer lugar aí hoje, e homem, mulher, jovem, velho, novo, não tem hoje nenhum tipo de distinção, né? E então hoje está muito bem espalhado esse assunto. Eu tenho uma outra atividade que a gente importa um produto aí para preservar e conservar charuto, e eu nunca tinha tido uma experiência B2B. Eu nunca trabalhei B2C, quer dizer, eu nunca trabalhei direto com o cliente. E depois que eu comecei esse novo negócio, não é brincadeira você lidar com cada um dos clientes. Cada um, aqui dentro, cada um é uma cabeça, cada um pensa de um jeito, cada um tem que ser tratado de um jeito para sair por aquela porta feliz, né? Então, é muito complicado você lidar com o ser humano. E hoje todo mundo tem acesso, então não tem como diferenciar. E aí, nesse cenário produtivo ou fértil de consumo de charuto, nasce uma iniciativa sua. Você falou, cara, peraí, só um minuto. Até então você tinha que sair daqui para a Espanha, 5 dias, o dinheiro, eventualmente em algum momento ficou mais fácil. Aí você fala, opa, peraí que tem um negócio aqui, deixa eu começar um troço novo. E aí você vai lá e cria um business. Então, vamos voltar, dar um passo para trás. Fui lá para a Espanha, trouxe o charuto, comecei a vender e comecei a ter problemas. Eu comecei a ser ameaçado de morte, inclusive. Nossa. Porque na época, quem trazia charuto era a Casa de Alabán, que vendia por uma fortuna, e sacoleiro. Ponto final. Eu comecei a vender aquele mesmo charuto de 850 por $350. E comecei a atrapalhar o negócio dos sacoleiros. Então eu comecei a receber uns telefonemas meio estranhos. Eu falei, gente, isso aqui não é meu negócio, eu não preciso disso. E parei. Nunca mais eu me envolvi com essa história de trazer charuto como um business para o Brasil. Nessa época, um amigo meu que trabalhava na editora Globo, se eu não me engano, me convidou para escrever para a revista Monet. Era a revista da NET que ia para sua casa com a programação da NET, por isso que chamava Monet. E o Alex Atala escrevia sobre gastronomia, o Renato Machado sobre vinhos e eu escrevia sobre charuto. Então, em 2003, eu, voltando de Cuba,
tendo esse negócio que eu tentei fazer com importação de charuto e não deu certo por esse motivo, não é que ele não deu certo financeiramente, ele não deu certo... Politicamente. Politicamente, é. Eu comecei a escrever uma matéria todo mês dupla página para a revista. E eu compilei tudo isso num livro aqui, que eu até trouxe aí para vocês darem uma olhada aí depois, né? E chama aí Sinais de Fumaça, e aí você tem as 35 matérias que eu escrevi ao longo do tempo que eu escrevi para Monet. Vi até que tem uma matéria do Toscano aí. Tem, exatamente. Depois a gente fala sobre ela. Aí, assim, respondendo a sua pergunta, o tempo foi passando, aconteceu tudo isso aqui no mundo que vocês participaram, e todo mundo, vou embora do Brasil, não vou embora do Brasil, vou fechar, não vou fechar, aquela novela toda. E chegou uma hora que eu estava cansado de trabalhar com presidente e diretor de multinacional, que quando dá tudo certo, ninguém fala nada. É sua obrigação. Quando acontece alguma coisa de errado, eles te pregam na parede, né? Então eu não aguentava mais esse tipo de trabalho e falei, Só para fazer um parênteses aqui, Silvio, você foi um dos maiores importadores de eletrônicos de uma grande multinacional, né? Foi. Então lidava com o presidente quando o navio afundava. Já afundou algum navio? Pegou fogo no porto. Chegou no porto. Conta alguma história aí de... Não, o navio... Não precisa citar nomes. O navio chegou no porto de Itajaí e foi atracar, teve um problema elétrico qualquer lá e o navio começou a pegar fogo. E tinha milhões de dólares dentro dentro do navio. O navio afundou no porto e foi assim... Foram anos para poder resolver essa questão com o seguro. Mas o que me atrapalhava não era isso. Esse tipo de problema era... Logística, fazia parte. Isso aí não era o problema. O problema era lidar com a cabeça das pessoas responsáveis pela importação. Cada hora era um diretor, cada hora era um presidente, e todo mundo querendo cumprir meta e bônus no final do ano e não sei o quê. E aonde que estourava a corda? Em cima de mim. Uhum. Né? Então eu cansei de tomar bronca, cansei de ficar assim, sendo o elo fraco da história. Só para falar um pouquinho mais disso, que é super atual, né? E o que mudou de lá para cá, né? Com a história dessa questão logística, né? Ainda continua 90 dias, é isso? Para vir da China para cá? Então, aconteceram... Cada hora é um problema, né? Então, uma hora é maremoto, outra hora é terremoto, outra hora é tsunami, outra hora é avião que entrou na torre lá nos Estados Unidos. O que aconteceu durante a pandemia foi que, assim, um container que nós pagávamos aí $1.000, $2.000, $3.000 para vir da China para cá, hoje chegou a custar $15, $16, $18.000. Por quê? Porque tudo fechou, não tinha container, a movimentação não acontecia, então ficou caro. Aí veio a guerra da Ucrânia. Então, cada hora é uma coisa que atrapalha para você fazer com que as coisas andem. O Brasil hoje tem um sistema extremamente rigoroso de controle de importação. 100% automatizado, mas é muito burocrático. Né? Então, se você não cumprir o passo número 5, ele não vai para o 6. Então, se você não estiver com a sua lição de casa muito bem feita, a importação pode ser um pesadelo. Uhum, né? Então, a nossa especialidade é justamente essa, é a gente tentar fazer com que o cliente não passe o perrengue do dia a dia num porto ou num aeroporto para liberar a carga pela experiência que a gente tem. Sim. Porque importação parece ser uma coisa simples, mas não é. Sabe, você não aprende a fazer cirurgia de intestino fazendo um cursinho de 2, 3 dias e um estágio não sei aonde. São anos e anos que você vai trabalhando. E você entende, eu tive a oportunidade de ver uma palestra de uma pessoa da Tesla, e ele disse que em virtude de todos esses acontecimentos, né, cada hora é um, né, que existe uma tendência de você ter algum tipo de abastecimento local, né? Porque o mundo foi se globalizando e as empresas, as indústrias foram se especializando em consumir algo da China, por exemplo. O cara falou, cara, a China me fornece em preço e prazo, eu vou comprar dela. Com toda essa movimentação nova, segundo ele, a Tesla está buscando ter um mercado local para não depender só de um... Você entende que isso é uma tendência mundial? Total, porque você vê hoje, tem um monte de carro parado que não está sendo construído, por quê?
porque a parte de inteligência é feita em Taiwan. Se os carros foram construídos, mas não tem um chip que vem de Taiwan e seja disponível para eles, a coisa não funciona, né? Agora a guerra na Ucrânia. Todo o agronegócio brasileiro depende de fertilizante. Fábricas nacionais fechadas estão sendo abertas para não depender mais só de fertilizante da Ucrânia e da Rússia. Então, quando acontecem essas coisas, você precisa sim desenvolver novas maneiras de fazer isso para que você não dependa só daquilo que antigamente era mais fácil. Porque é assim, esse mercado chinês, quem inventou, não foi o chinês, foi o Ocidente. Um belo dia o ocidental foi para lá e falou, olha, faz um tênis para mim, barato. Aí ele foi lá e falou, quanto que você quer que custe esse tênis? Sei lá, um Nike da vida, né? Eu quero que esse tênis custe $10. Então o chinês foi lá, ó, tá aqui o seu tênis de $10. Aí ele voltou e falou, não, mas eu não quero mais ele por 10, quero ele por 5. O chinês, minutinho só, foi lá atrás, tá aqui os tênis de $5. Não, mas você não entendeu, eu quero aquele tênis por $5. Você não negocia com o chinês dessa forma. O chinês não abaixa preço, ele adequa a qualidade. PT saudações. Então o que aconteceu? E isso dito por um amigo meu chinês. Vocês vieram aqui e ensinaram a gente como fazer as coisas do jeito que vocês queriam, parecendo serem boas. Então você quer um tênis que vocês vendem por 100, que a gente faça por 10, mas que você quer pagar 5. Durante anos foi isso que nós fizemos. Tá? O meu bisavô, meu avô e tudo mais. Aí chegou um momento que nós aprendemos. Vocês nos pagaram para nos ensinarem a fazer isso. Agora, a China não faz mais isso. A China não faz mais aquela 1,99, aquelas coisas baratas. A China hoje só faz coisa de qualidade. Então, com o passar do tempo, tudo mudou. Hoje a China não fornece mercadoria ruim. Ela até tem um mercado de mercadoria, o mercado cinza, né? O grey market, aí que vende aí mercadoria barata. Mas assim, hoje a China só fornece produtos de excelente qualidade. E isso, quem é que cutucou esse dragão? Foi o Ocidente. O Ocidente que ensinou. Quero fazer coisa barata, vou para a China. Era assim. Aí o chinês acordou, o chinês aprendeu, o chinês faz direito. A grande preocupação da China é a alimentação, porque ela tem bilhões de pessoas lá e eles precisam alimentar aquele povo. Então, eles precisam agregar valor nos produtos deles. Então, acabou esse negócio de chinês fazer coisa barata. Isso não existe mais. Mas o chinês falsifica. Não. O chinês é muito competente para copiar um produto. Quem falsifica é você que vende. Uhum. Você que está vendendo para um mercado que quer uma coisa aquela coisa, mas não quer pagar por ela. É bem diferente, né? Então, a China mudou radicalmente em função disso. Eu até tenho uma teoria que, assim, essa história da pandemia, todo mundo acha que o morcego, como é que o morcego fez para chegar a isso, não sei aonde. Existe uma cidade na Itália chamada Prato, na Toscana. E todo mundo lá, na Itália, todo mundo França, fazia uma bolsa que custava uma fortuna, e a bolsa era vendida na Europa, nos Estados Unidos, por uma fortuna. Um belo dia levaram essa bolsa para a China, falaram, olha, faz essa bolsa para mim, mas ela tem que custar nada. E eles vão continuar vendendo pelo preço que eles vendiam, só que embaixo estava escrito Made in China. A usuária da bolsa não quer usar uma bolsa escrito Made in China, ela quer usar uma bolsa Made in Italy, né? Então, o que eles fizeram? O contrário. Levaram a fábrica para a Itália. Então, você tem lá 5, 6 mil fabricantes de produtos hoje na Itália, fabricando produtos baratos que parecem italianos na Itália. E está escrito Made in Italy. Então, a sua esposa vai ficar feliz quando ela vai comprar Made in Italy. Aonde começou essa história da pandemia? Justamente naquela época, que começou em 2019 para 20, era o Ano Novo Chinês. Então, o êxodo de chineses indo para a Itália
e de chineses da Itália indo para a China era muito grande. O volume de aéreo e marítimo de lá para os dois países é imenso. Então, da onde que foi o vírus depois que ele saiu da China? Milão, que é onde tem essa região. Então, por conta disso, do comércio, então, estou te dizendo que a razão da pandemia ter se espalhado, isso é uma coisa minha, pessoal. Não estou dizendo que... foi que esse vai e vem de chinês, numa época do ano que o chinês tradicionalmente viaja para visitar os parentes, aconteceu o problema do morcego. Aconteceu o vírus e o vírus foi de lá para cá. Qual foi o local, logo em seguida da China, que deu o problema? Milão. De Milão começou a história. As estações de esqui, estava frio e não sei o que lá. Tanto que eu tinha uma viagem marcada para a China e a menina falou, não vem para cá porque isso aqui tá um problema. Desliguei o telefone e falei, coitadinha dela, né? Tá ferrada essa chinesa, né? Passaram-se 2, 3, 4 meses, a bomba estourou aqui. Então, por conta de comércio, de dinheiro, de venda, é que essa história da pandemia chegou no ponto que chegou. Legal. Pô, legal saber isso e sua conexão, né? Assim, então, acho que o Silvio tem uns 10 podcasts aqui pra gente fazer ainda, né? Vamos ter que fazer alguns. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que você, enfrentando toda essa diversidade aí, né? Como é que você criou, então, a Sensat, né? Que é um produto inovador, ou seja, e ainda, pelo que eu entendi, desenvolvido na China, né? Foi. Idealizado por você, desenvolvido na China. Então, nessa época, mais ou menos. Exatamente nesse momento. Então, o que aconteceu? Eu estava cansado de trabalhar com o que eu fazia. Aí eu falei, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu goste, que eu entenda e que me dê retorno financeiro. Aí voltou o filme dos caras fumando charuto dentro do golfe e você falou... Exatamente. Aí comecei a pensar, bom, charuto, eu não vou trazer charuto, eu não vou comprar cinzeiro, acessórios. O que eu vou fazer, né? Só tinha uma coisa que não tinha no mercado de charuto, não era só aqui, era no mundo inteiro. Quando você compra uma caixa de charuto, dentro de um charuto cubano tem um papelzinho de seda escrito o seguinte, em 4 ou 5 línguas. Esse charuto, para entregar o que o fabricante está querendo te proporcionar, ele obrigatoriamente precisa ser acondicionado a 16, 18 graus de temperatura e 65 a 75% de umidade. Ponto. Então, não existia isso. Todos nós aqui tínhamos o quê? Uma caixa bonita de Rádica que custava 2, 3, 4, 5 mil reais, onde você guardava os seus charutos, até 100 charutos, e tinha lá um negócio de água dentro. Você punha lá aquele negócio que põe flor, parecia um sapólio, né, na época, e pronto. O maior inimigo do charuto qual é? Temperatura alta, umidade alta. Então, o charuto nunca foi acondicionado na condição correta. Eu, quando comprava os meus charutos cubanos, eu pagava para a Casa del Habano um escaninho para você deixar o charuto acondicionado com temperatura e umidade adequada. Coisa que até hoje você encontra por aí nos lounges de charuto. Então, só é importante posicionar que o tamanho do mercado de charuto no mundo é um mercado, você estava falando ali, de alguns bilhões de dólares, né? Para você ter uma ideia, dados de 2017, existem 19,3 milhões de consumidores de charutos nos Estados Unidos. 2017. Então, tem que dar uma puxadinha aí. É um mercado de $1 bilhão, não é um mercado pequeno. O mercado chinês é o maior produtor de tabaco, importador de tabaco, consumidor de charuto e importador de charuto. Então, é uma monstruosidade o que eles consomem de charuto. Eu, quando comecei esse negócio, eu fiz uma estimativa que no Brasil teriam 50 mil consumidores de charuto. Você tem esse número hoje ou não? Tem esse número hoje? Não, esse número não existe oficialmente por conta de tudo ser falsificado, né? Tá. Então, foi uma estimativa conversando com pessoas que estão no mercado.
Aí eu conheci um grande distribuidor de charutos, eu falei para ele o meu número. Ele falou, não, acho que você está enganado, acho que seu número não tá totalmente equivocado. O número é 500 mil, né? Falei, nossa, assim, eu não tinha noção que era tão grande assim. Então, seja lá o que for, 500 ou 50 é um número elevado. E eu montei esse meu negócio da Sensat em cima do número que eu achava correto. E comecei, durante a pandemia, sem ir para a China, tudo via WhatsApp, e-mail e telefone, eu desenvolvi um produto que hoje é o único produto no mercado que eu posso te dizer que conserva e preserva charutos. Não tem concorrente. Existe um outro concorrente, mas ele faz um equipamento muito maior, para maior quantidade. É um produto de excelente qualidade, mas ele não é meu concorrente no dia a dia. Eu vendo como você vende livro, eu vendo termo-umidor, né? Então esse nome, inclusive, quem colocou no mercado fui eu, termo-umidor. Não é um umidor, é um termo-umidor. Tem a temperatura e a umidade. E começamos no meio da pandemia a vender a Sensat. Para quem está ouvindo, basicamente, há 20 anos atrás não era comum, você não tinha uma adega, né? Você não podia comprar uma adega. Hoje você vai lá, em qualquer fast shop da vida, compra uma adega. De vinho. De vinho, você guarda os seus vinhos. E hoje o que você está colocando no mercado é a mesma solução que eu posso levar para minha casa, a possibilidade de armazenar de forma correta os charutos que eu tenho. Não uso lazer aqui, eu não preciso ter uma loja, eu não preciso vender. Não. É o que eu consumo próprio. Exatamente. Você tem desde um pequenininho, se você entrar lá no sensat.com.br, você vai ver lá, tem 6 tipos de produto, desde do degustador pequeno até o degustador maior que coleciona. E assim, mas por que eu vou comprar isso aqui e não vou colocar na minha adega de vinho, né? Porque a adega de vinho não controla umidade. Só temperatura. Tá bom, eu vou colocar num Tupperware e põe um Boveda dentro. Pode? Pode. Então você tem temperatura, aí você fez uma... Gambiarra. Foi você que falou, não fui eu. Né? Você fez uma gambiarra. Muito bem. Pode? Tudo pode. O que não pode? É você deixar numa caixa, numa temperatura elevada e umidade elevada. Porque como é que você toma champanhe? Em copo de plástico a 20 graus? Não. Você toma num copo apropriado a 6 graus. Porque aquela bolinha da champanhe, ela vai eclodir na temperatura correta e vai te proporcionar aquele prazer que você gostaria de ter. E assim vai com a cerveja, e assim vai com o vinho tinto, branco e assim por diante. O charuto é a mesma coisa ou pior, tá? Porque se você deixar uma garrafa de champanhe aqui fora, daqui um mês você volta, ela não estragou. Você bota ela na geladeira ou onde for e você toma ela. O charuto, você deixar ele aqui, uma semana acabou. Você vai ter que ressuscitar o charuto. Então eu comecei a fazer um negócio para atender, a me atender, que era uma coisa que eu não tinha, né? E achei que se eu estivesse precisando, é dono de restaurante que quer consumir a comida que ele só vende aquilo que ele gosta. Tá? Então, esse é um produto que no mercado só tem ele, não tem outro. Você querendo ou não, você gostando de mim ou não, você gostando do nome Sensat ou não, você não tem alternativa. É isso ou uma gambiarra. E esse produto é apropriado para charuto. Ele é todo feito de cedro por dentro e tudo mais. Mas eu não vim aqui para vender Sensat, estou te contando a história. Quem quiser comprar, que a aceleração de vendas, né, Marcelo? Então, mas assim, comprar um termo-umidor da Sensat. Mas assim, respondendo a tua pergunta. Eu já quero comprar um aqui. Respondendo a tua pergunta, isso aqui é uma coisa feita para o degustador de charuto. Então, eu sempre digo, o charuto tem que estar como referência como o seu dedo. Você tem que apertar o seu dedo aqui assim, o seu charuto tem que estar igual. Se tiver diferente, lareira. Joga fora. Tá? Explica a história da lareira aí que é legal. Não, então, eu sempre tive casa em Campo do Jordão. Então, o meu ritual era, eu chegava em Campo do Jordão, descia do carro, eu ia daqui até lá com o charuto apagado na boca. Vai daqui para cá, de lá para cá, não sei o que. Chegava, descia do carro, sentava, pegava uma revista, uma bebida e começava a acender meu charuto. Se o charuto não tivesse bom
né? Porque a vida é muito curta para fumar charuto ruim, né? Então, se o charuto... Muito boa essa frase. Se o charuto não tivesse bom, lareira. E o pessoal que estava comigo em volta pegou esse negócio, né? Então, às vezes, sei lá, tava lá em casa e de repente alguém falava, nossa, esse sanduíche não tá bom. Eu falei, lareira, né? Mas esse chocolate não tá bom. Lareira, né? Então é uma maneira que eu encontrei de falar, se livra dele, né? Não... Aí tem gente que fala, não, faz assim com o charuto para ouvir. Se você ouvir qualquer som do charuto, lareira. Porque isso quer dizer que ele está ressecado, está fazendo barulho e não serve para nada. Então, é horrível. Você pode ressuscitar um charuto? Sim. Esse é outro assunto longo, tá? Isso não quer dizer que você tem que jogar na lareira, mas eu não perdia meu tempo com esse tipo de coisa. Eu quero, naquele momento, degustar um bom charuto com uma boa bebida. Eu não estou ali para ressuscitar charuto, né? Uhum. Então, assim, o termomidor, ele te dá esse prazer. Você abre, todos os amigos, e alguns até relutantes no início, hoje falam, puxa, Silvio, eu abro o termomidor, eu sinto aquele aroma, aí eu pego o charuto, ele sai naquela temperatura ideal, aí eu aperto ele. Então, é a experiência. Você foi no restaurante de um chefe, não é que o cara chegou e falou, põe o prato na mesa dele, aí deixa ele comer, vamos ver como... Não, pô, veio o cara, colocou um talher bonito, te serviu o prato muito bem decorado, né? A quantia certa. Então, é uma experiência, é um total de situações, né? Depois eu quero que você conte a experiência do charuto na Alemanha lá. Eu vou te contar da Alemanha e vou te contar o que eu vou proporcionar para os nossos clientes aqui nesse assunto aqui do Nuni. Então, assim, eu não vendo termomidor. Eu vendo experiência. Então, assim, indo um pouquinho para o lado do nosso assunto aqui, que é venda, primeiro, eu não tenho assistência técnica, tá? Ah, mas como é que faz? Não faz. Lareira. Não, muito pelo contrário. Qualquer problema que qualquer cliente tiver, eu resolvo trocando o termomidor. É assim que funciona. Então, o Marcelo comprou um termomidor, chegou lá, tinha um risquinho. Estragou a experiência dele. Porque eu encomendei para o meu pessoal fazer um site onde ele faz uma jornada. Você entrou, você tá procurando uma coisa que é uma coisa para teu prazer. É aquela coisa que você vai fazer depois que você fez tudo que tinha que fazer quando chegou em casa. Aí você pega uma bebida e fala, puta, eu vou comprar hoje uma raquete de tênis, né? Então você está lá pesquisando sobre a raquete de tênis, que é uma coisa que você gosta, maior, menor, mais cara, mais barata. O termomidor é a mesma coisa. Então as pessoas tratam os charutos como se fossem filhos. Vou guardar as crianças no termomidor. Então aquilo tem que ser uma jornada. Eu não quero saber o que deu certo no dia. Eu quero saber tudo que deu de errado. Quero saber todo mundo que por algum motivo teve uma experiência não muito agradável. E eu vou, pessoalmente, tentar resolver. Eu lembro quando ainda tinha a TAM aqui no Brasil, hoje Latam, né? O comandante Rolim, no início, enquanto ele era vivo, ele ficava na porta do avião, te saudando a hora que você entrava no avião. E era assim, era o jeito TAM de voar. The Magic Red Carpet. Uma campanha exatamente. Então, assim, o que ele fazia de diferente? O avião é igual, a gasolina é igual, a menina que está lá trabalhando para ele estava na Gol antes. É apertada igual. Mas o cara, cada hora ele estava num voo. Uma hora era o voo de Ribeirão Preto, uma hora era o voo do Rio, mas aquela atenção que ele estava dando, você já comprou a passagem, já pagou. Ele não precisa de você, entendeu? É aí que ele precisa. Então, eu sou extremamente rigoroso com o pós-venda, com a maneira como o cliente é tratado. Eu estou preocupado hoje com os clientes que compraram há 2 anos atrás. O que eu vou fazer para esses caras? Eu estou inventando alguma coisa para poder o cara falar, pô, comprei, esqueceram de mim. Se você entrar numa loja hoje, comprar uma TV, eu garanto que o fabricante de TV não vai nem lembrar que você existe. Né? Porque ele vende milhares de TVs e ele tem vários outros produtos. Eu só tenho esse. E esse produto é diretamente ligado a mim. É o meu nome que está ali. Então eu não estou vendendo Sensat. Eu estou vendendo Silvio. Então
Eu não vou entrar em lugar nenhum e alguém virar para mim e falar, aquele cara ali vende um produto que é meio assim, meio assado. Não, eu vou entrar num local onde a pessoa vai elogiar. Essa caixinha aqui, eu fiz quando eu nem tinha essa história aqui ainda, daqui a pouco eu te conto. E eu estava sentado num restaurante e na mesa do lado a senhora virou pro marido e falou assim, fulano, eu tô indo no banheiro, pega a minha caixinha de maquiagem, que estava na bolsa dela, na cadeira dele. Ele enfiou a mão na bolsa e tirou essa caixinha aqui da Sensate, né? E a senhora foi para o banheiro, voltou. Falei, olha que coisa interessante, né? Não, ele tirou a caixinha da Sensate. Da Sensate. Falou, caramba, olha eu ali. Porque teve uma feira aqui no WTC, aqui perto, e naquela feira eu tinha um stand da Sensate. E você, ao me visitar no stand, eu te dava uma caixinha, que nem essa aqui, com 3 charutos dentro, que eu ainda nem sabia que eu ia produzir. Eu estava te dando um presente, um brinde, né? E aquele senhor foi na feira, pegou essa caixinha, que eu acho muito bonita a foto que eu tirei e tudo mais, tenho o maior orgulho disso aqui, e a mulher voltou do banheiro. Aí ela estava sentada do meu lado, eu não me aguentei e falei, a senhora me dá licença? Assim, o que a senhora foi fazer com essa caixinha aqui? Não, você não sabe, meu marido foi numa feira e ganhou lá uma caixinha com 3 charutos. Eu gostei tanto da caixinha que eu coloquei um lápis de olho, um pincel de não sei o quê e um batom, porque aqui você divide aqui, tá vendo? Você modula aqui o tamanho do charuto, né? 1 charuto ou 2 charutos, né? Então, eu não vendia charuto, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, mas eu fiquei orgulhoso de que este trabalho aqui que nós fizemos, a mulher gostou tanto, falou, não, dá aqui para mim, eu quero essa caixinha para mim, né? Aí o homem falou, eu até fiquei sem caixinha, eu falei, não, me dá seu telefone, amanhã eu te mando, né? Então, esse tipo de coisa é que alimenta a minha caldeira, sabe? É isso que eu fico, cada dia que passa me dá mais energia. O que te energiza é isso aí. O Marcelo fumou lá outro dia no escritório e o Marcelo nunca fumou, tá começando, né? E normalmente a gente tem uma reunião lá de 2 horas, ele pega e vai embora. Nesse dia ele ficou lá até mais tarde. Nós saímos de lá quase 8:45 da noite. E depois ele me escreveu. Nossa, que legal. Ele só não escreveu que passou mal, né? Mas, não sabia se eu chamava um táxi ou uma ambulância. Mas, tirando esse detalhe. E o Silvio ainda falou, você nunca experimentou, vai começar com a Ferrari, né? Marinheiro de primeira viagem, né? Acabei de ter a aula aqui de direção, falei, é só pegar e dirigir. É, né? Fácil, Não, você teve uma aula de direção pelo aplicativo. Pelo aplicativo, Então, assim, ele me deu um feedback. Pô, sabe, é uma coisa que me deixa orgulhoso, né? O cara ouviu, entendeu, gostou e tudo mais. Então, o que aconteceu? A Intermares, eu não tinha condição de fazer isso, porque era muito gelado o relacionamento. Era B2B, era você e o diretor, o gerente. Quando eu comecei com a Sensate, eu comecei a ter esse contato com o cliente. Então eu tenho uma neurose muito grande em atender, um pós-venda. O que eu faço para não perder essa experiência? Tá certo que ele está comprando um equipamento eletrônico, como ele poderia comprar qualquer outro por aí, mas não é um equipamento eletrônico para guardar leite, para guardar fruta, que todo mundo faz, para guardar uma coisa que ele gosta. É um hobby, né? É um hobby dele, exatamente. E teve uma coisa legal também, que eu acho que essa visão que o Silvio está trazendo, eu acho que isso é muito legal para o time de vendas que estiver assistindo a gente, né? Que é, primeiro, essa preocupação excessiva com o cliente. Acho que a gente ouve muito isso, mas vê poucas pessoas fazendo, e como a gente acompanha ali o dia a dia, é de verdade, né? Legítimo. E é legal você comentar também, Silvio, assim, você teve um primeiro feedback de que você poderia ter uma máquina ainda mais completa. E alguns, né, trazendo para o cenário de vendas, podem dizer, putz, aquele cara tá reclamando, é um chato. Mas o Silvio viu uma oportunidade de dizer, cara, a experiência ainda pode ser ainda melhor. Né? Eu acho que é legal essa situação. Aconteceu logo no início, e pela minha falta de experiência, eu fiquei chateado com essa pessoa. E hoje eu agradeço essa pessoa, né? Porque logo no início, eu comecei com aquele negócio de site, vender, para mim era tudo uma novidade, tudo. E o meu produto, eu idealizei ele para um consumidor normal.
ela que começou, vai colocar lá um pouquinho de charuto, tenho mais ou menos charuto. Quando ele olhou o produto, ele olhou com um olhar de uma pessoa experiente e falou, bom, esse produto só controla a temperatura e não controla digitalmente a umidade, então não dá para envelhecer o charuto. Aí eu falei, pô, mas quem é que quer envelhecer charuto, né? Quero fumar o charuto. Eu quero fumar logo o charuto. E na época eu não entendi. Mas ele colocou uma coisinha na minha cabeça e eu fui pesquisar. E eu vi que ele estava certo. Aí eu fui atrás, pedi para a fábrica fazer. Não foi uma tarefa simples e não foi uma tarefa barata, porque os containers passaram a custar mais caro. E eu trouxe hoje um produto que complementa a nossa linha, que é uma linha com compressor. Então, aquela linha de 4 tamanhos é uma linha que serve para todos nós. Essa linha com compressor, o que ela faz? Ela aumenta e diminui a temperatura e a umidade do jeito que você quer. Ela é inteligente. Então, você põe 16 graus, 75, é lá que ela fica. Ah, agora eu quero abaixar para 60 graus. É lá que ela fica. Então, ela pensa, né? Ela tem uma inteligência, tem placa de aquecimento. Então, é totalmente diferente. Então, assim, no começo, eu encarei como uma coisa ruim. Uhum. Mas hoje eu tenho que agradecer ele porque ele me abriu os olhos para uma coisa que eu não sabia. E ele comprou a nova agora? Então, eu vou dar de presente para ele. Boa. Eu vou dar uma de presente para ele. Ele nem sabe que ele vai ganhar ainda, mas eu vou dar uma de presente para ele. Eu estou só escolhendo o momento certo para a gente fazer, não cometer o erro do passado, tá? Mas eu vou dar uma de presente para ele e sei que ele vai gostar e vai elogiar. Ele é um cara que entende muito de charuto e ele vai gostar do produto. E aí a jornada foi-se e você começou a pensar no seu charuto. Então, aí até antes da Sensat, eu sempre comprava charuto de pessoas. Desde as ligações que você recebeu, você continuou fumando seu charuto? Continuei. Eu nunca parei de fumar charuto e comprava em viagens, comprava de pessoas que eu sabia que eram fornecedores sérios e tudo mais. E aí, há uns 15, 14 anos atrás, eu conheci uma pessoa, um cubano, e ele me veio com uma ideia aí da gente ver como fazer um charuto de qualidade na Bahia, né? Eu nunca tive muito paladar para charuto baiano, porque depois que você fuma charuto cubano, é diferente, que o tabaco brasileiro, a Mata Fina, a Mata Norte, é um tabaco que é muito usado no mundo, é muito apreciado para fazer blends. Então você pega um charuto, uma marca qualquer lá em Honduras, você vai ver que sempre tem uma capa, um capote, um item qualquer no meio da composição de folhas brasileiras. Mas eu nunca tive muito paladar para charuto cubano depois que eu comecei a fumar os cubanos. Minto, brasileiros, para depois que eu comecei a fumar os cubanos. E ele começou a fazer umas experiências na Bahia, junto com uma outra pessoa que hoje é meu sócio também, somos em 3, o Julien, o Nelson e eu. E ele me mandava fotos de lá e falava, olha, esse charuto a gente está fazendo. E ele, como trabalhou na fábrica da Coíba, lá em El Laguito, fábrica de El Laguito, ele era o blender. Até hoje, se você quiser, eu trago ele aqui, ele faz um charuto aqui para vocês na hora, né? Então ele começou a fazer as misturas dele e começou a me mandar o charuto. Aí eu comecei a provar o charuto e falei, opa, peraí, isso aqui tem potencial, isso aqui tem uma característica diferenciada. E aí ele me contou que era uma folha chamada Cubra. O nome Cubra vem de Cuba, Brasil. É uma semente cubana que foi plantada no recôncavo baiano, na região de Cruz das Almas. E passou um tempo, né? E ele falava, não, vamos comigo lá. Eu falei, não vou. Aí um belo dia ele falou, não, mas você não quer vir por quê? A comida não é boa? Eu falei, não, é boa. Que comida que você tem aí? Não, a gente come frango aqui. Eu falei, cara, é assim. Eu como pedra, jacaré, como o que você quiser, menos frango. Então, você errou 2 vezes, né? Uma porque o tabaco e outra porque a comida aí não é a que eu
que eu comeria, né? E aí, um belo dia, fui para lá e fiquei muito impressionado com o que eu vi, com a organização, e tinha iniciado uma fábrica extremamente artesanal, porém com essa folha chamada cubra. Eu faço uma comparação dessa folha, é assim, o Marcelo tem uma pastelaria aqui embaixo e ele vende pastel. Esse pastel é feito de carne moída. Essa carne moída, não sei, é patinho, não sei, é uma carne moída que você compra aí no mercado, né? Uhum. Aí você pegou e abriu uma pastelaria, uma lojinha de pastel do lado da dele. E você pega um pouquinho de Kobe beef, um pouquinho de Wagyu e joga na tua carne moída. Então o teu pastel é o pastel do Marcelo, só que... Versão gourmet. Versão mais melhorada. Então, os charutos baianos, alguns hoje, colocam uma pitadinha de cubra para poder dar um up no charuto deles, né? Porque o charuto baiano, por natureza, não é feito de cubra e muito menos tem cubra, mas tem alguns hoje que já fazem isso. Aí apareço eu lá e faço o quê? Eu faço um pastel só de Kobe beef, só de Wagyu. Financeiramente falando, o saco não para de pé. É totalmente fora, porque uma folha é cotada em reais por quilo, a outra folha é cotada em dólares por quilo. Então não funciona. Tanto que quando nós fomos comprar o tabaco lá no fornecedor, ele falava, gente, vocês são loucos, isso não vai funcionar. Bom, mas aí é outro problema. E foi indo. E hoje o nosso charuto é o único charuto feito no Brasil, no mundo, né? Que é feito com 100% cubra. Que é essa folha que o nosso moto é genética cubana, alma brasileira. Então é isso. Então você está fumando um charuto que foi plantado na Bahia, o tabaco foi trabalhado na Bahia, ele é feito por baianas do jeito cubano. O baiano faz o charuto de um jeito, o cubano faz de outro. Tá? Não vamos entrar nessa parte que também é... Esse é tema para o segundo podcast. Exatamente. É bem técnico, né? Então, isso que você vai ver aqui, esse charuto chama Nuni, né? Então, até mandei aí para o Marcelo entregar para vocês aí. E esse é um charuto que nós não lançamos ainda, vamos colocar no mercado. Eu só estou esperando uma questão de embalagem aqui para a gente definir essa parte. E é um charuto que está sendo muito bem aceito. Esse charuto vai para Macau e para Dubai e vai ser vendido aqui no Brasil. Não vou vender em tabacarias, vai ser um conceito completamente diferente. E nós vamos ter um local chamado Casa Nuni, onde eu vou te dar uma experiência. Então, se você for hoje no meu escritório, o Marcelo entrou lá. E quantos charutos tinha lá quando você entrou? 50 mil? Né? Acho que é isso. Uma sala bem bonita. Então, é uma sala que nem essa aqui. Ficou pensando no cheiro disso daí. Não, então. Próxima reunião, o Felipe vai querer agora. Exatamente. Eu não entendi, fiquei de fora dessa daí. Eu vou brincar com os seus sentidos, né? Você vai chegar, você vai chegar, vai sentir no corredor um aroma, um cheiro completamente diferente. Você vai entrar, vai ver uma quantidade de charuto que você nunca viu no mesmo local. Aí você vai provar o charuto, vai degustar e, de novo, eu vou te servir água gaseificada, com gás natural, não água gaseificada. Lembra a bolinha que eu te falei da champanhe? Quando ela é gaseificada, é um bolão, parece um sal de fruta, né? Quando ela é naturalmente gasosa, é a natureza que fez ela daquele jeito. Então, você vai... Porque quando você toma... Aquela São Lourenço é isso ou não? Água São Lourenço ou também ela é... Já foi. Não sei, eu não sei te dizer. Mas por que quando você pede um expresso... Vamos ver essa cristal, o que ela é.Essa aí não é. Essa não é, com certeza. O tamanho da... Essa é a bola. O bolão aqui, ó. Quando você pede um café expresso num lugar qualquer aí, por que eles te dão aquele copinho de água com gás? Eu acho que é para limpar o paladar, não? Então, tem gente que... vou matar. Até fala pro cara, pô, mas que miséria, cara. Você tá me dando só um pouquinho assim, né? Me dá logo eu quero com gelo e limão. Me dá logo um copo de requeijão. Não, aquilo ali é para você abrir as tuas papilas. Então, você põe metade do copo na sua língua, abre suas papilas, dá o primeiro gole de café expresso. Aí, se você estiver degustando um charuto, é o momento de você
degustar o seu charuto, né? Aí a gente entra daqui a pouco na maneira correta de fazer isso. Daqui a pouco você coloca mais aquele outro pouquinho na boca, faz de novo e toma um espresso em 2 goladas, né? Um espresso curto. Se for na Itália, é um meio dedo, assim. Exatamente, é. Por isso que ele tem esse ritual. Então, assim, na Casa Nuni, você vai ter essas 2 bebidas dessa forma. E, eventualmente, se você quiser um conhaque, um vinho do Porto, qualquer coisa assim, vai ter. Mas eu não vou vender nada, não vai ter comida. Você vai lá para participar de uma experiência. Você não conhece ou conhece o Nuni, você vai lá, vai entrar no escaparate, que é o local, que é a casa de secagem, que é onde você... o charuto, quando chega da fábrica, ele libera amônia. Então ele precisa descansar. Então eu tenho charutos lá de 1 ano atrás, que eu vou fazer uma brincadeira lá na casa, assim, você vai chegar lá o primeiro dia, o meu sócio vai fazer um charuto para você. Aí a próxima vez que você for, ou no mesmo dia, eu vou te dar um charuto que está guardado há 60 dias. Aí eu vou te dar um charuto que está guardado há 180 dias. É tomar um vinho do Porto 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu vou tentar te proporcionar Onde é que faz a inscrição? essa experiência, né? Outra coisa, eu vou tentar te dizer como é que você detecta se um charuto é falso ou não é. Na minha maneira de ver, assim, a primeira coisa, de olho fechado, é o peso. Porque o charuto tem que ter 5 folhas. Tripa, que é o miolo, né? Capa e capote. E quando o charuto é falsificado, ou é fumo picado, são 4 folhas, 3 folhas. Então, você pega o charuto assim, você vê que não é aquele peso. Então, eu vou tentar dar para você também uma noção de quanto cada charuto deveria pesar. E se você olhar na lateral do meu charuto aqui, eu estou sem óculos aqui, mas você vai ver aí que tem 3 informações que nenhum charuto tem. Ele fala o tempo de fumo, esse aqui é 90 a 120 minutos, o que para mim é bom, porque eu fumo rápido, então... Tempo de fumada, a força, esse aqui é de 4 bolinhas marcadas, e o tamanho 6x60. Então você tem o tamanho peso, do charuto, realmente. Você tem o tempo de fumada, né, e tem a fortaleza do produto. Aqui do lado você tem a Pérez e Rodrigues, que é o nome da fábrica, que é o Julián Pérez e o Nelson Rodrigues. E o charuto chama Nuni, porque é uma homenagem ao meu pai. Né? Meu pai chamava Pascoal, ele faleceu o ano passado, e ele me acompanhou nessa jornada toda aí. E o apelido dele era Pasqualino. E o Pasqualino, minha avó, virou Nino. E já tem um charuto chamado Nino. Então eu não queria um dia participar de uma feira e o stand do meu lado tem um charuto igual ao meu. Como meu sobrenome é Nunciato, aí eu fiz uma mistura aí e deu Nuni. E ficou. E nós temos lá, são 3 tamanhos diferentes. Né? O Piccolo, alguém fumou ele aqui já, né? Porque aqui só tá o... Foi outro experimento. Então, assim, nós vamos lançar esse produto ainda no mercado e assim, a exigência com a venda e o pós-venda é muito mais rigorosa do que eu estou sendo aqui no charuto. Porque eu estou te vendendo o produto que na Sensat você vai acondicionar. Então, juntou a experiência que eu sempre tive de comércio exterior, a minha paixão pelo charuto, com essa história de querer mexer com um equipamento que preserva e conserva, e que isso aqui caiu no meu colo. Não foi uma coisa que eu fui atrás. Né? Isso foi mérito total do Julián e do Nelson. Eles que me contaminaram de uma maneira boa, positiva, a entrar nesse negócio. Então foi mais ou menos isso. Acho que é bom, o mercado nacional e também o internacional, pelo que você falou, sai ganhando. De ganhar mais um produto com qualidade. Enfim, acho que é bem interessante. Eu posso falar porque eu fumei e realmente é uma delícia. Olha, eu até agora, eu nunca mais fumei charuto cubano. No meu dia a dia, eu nunca mais fumei charuto cubano. O meu prazer de fumar charuto, eu estou fumando esse charuto direto. E eu até hoje, vou ser super honesto, eu nunca tive uma pessoa, não sei se é para me agradar ou não, mas
Ninguém nunca falou, olha, esse charuto é mais ou menos, esse charuto não condiz, você está querendo sonhar, isso e aquilo. Tanto que eu construí o que eu construí em cima de só feedback positivo. Esse charuto já foi para fora, já passou em testes com cubanos em Miami. Amigos meus deram para cubanos sem anilha, e o cubano terminou de fumar e falou, mano, que charuto cubano é esse aqui? Aí o cara falou, não é cubano. Como não é cubano? Eu sou cubano, eu conheço, não tenta me enganar. E o cara se convenceu que o charuto não era baiano de jeito nenhum. Então a gente está nesse ponto aí, mais uns 60, 90 dias, a casa vai ficar pronta e eu vou fazer o lançamento oficial. Muito bom, Zé. O pessoal vai gostar. Os fãs de charuto vão gostar. Conta da sua história, a sua experiência na Alemanha. Você é um cara que sempre olhou muito para a experiência. Foi. Não à toa que você, né, tem todo esse enredo por trás disso tudo. E conta que você, enquanto cliente, passou por uma experiência interessante ali que valeu a pena. Então, eu fiquei num hotel no interior da Alemanha, e era um negócio meio castelo, não sei o que lá. E uma bela hora lá, depois de jantar, eu fui fumar meu charuto. Entrei lá no lounge deles lá para fumar. Veio uma menina vestida de preto, de smoking, né? E, o que o senhor quer fumar? Entrei lá, escolhi meu charuto. Ela voltou com uma bandeja, com uma almofada de veludo vermelho, 4 pingentinhos do lado, assim, e o meu charuto em cima. Olha, foi isso aqui que o senhor escolheu? Então, assim... Você entrou num restaurante, você escolheu aquela lagosta ali, né? O cara veio na mesa e te mostrou a lagosta que ele vai preparar para você, né? Bom, daqui a pouco ela pega e ela puxa um cedro, que é aquela madeira que fica entre as 2 camadas de uma caixa de charuto, quebrou assim, fez um palitinho de cedro, acendeu uma ponta do cedro, fez uma chama amarela. Que o correto é você acender o charuto com a chama amarela, não a chama azul, né? É que nós, com pressa, e aí foram inventar o maçarico, né? Então, para nós agora acabou esse ritual, né? Aí ela foi, acendeu o charuto lá, tudo assim, enrolando ele, né? E colocou na boca, mas não como eu colocaria lá, mordeu assim, só com o lábio, né? Colocou na boca, foi lá, acendeu, olha que a brasa estava redondinha. Ela foi e colocou na minha boca o charuto, né? Falei, oi, né? Que interessante isso aqui, né? Bom, aí veio a conta, né? 500 euros, né? A conta. Eu fiquei até com vergonha de reclamar um ritual desses. Fiquei lá 2 horas, tomei um Negroni, né? Então, eu não sou de beber, tomei um negócio só. E aí depois, conversando com um amigo, o cara falou, pô, mas caro esse charuto, né? Ele falou, eu falei para olha, o Negroni e o charuto deve ter custado, sei lá, 120, 100, alguma coisa. Agora, o ritual todo, a experiência, não tem preço. Se ela cobrasse 1.000 euros, estava bem cobrado, porque... Então, assim, o que eu enfatizo é a experiência, é tudo aquilo que você vai aprender de novo num hobby ou numa coisa que você goste. As pessoas são ávidas por informações, por se tornarem mais bem informadas sobre o assunto. Então, se você vai fazer uma viagem de moto, tem um monte de equipamento, e tem a rota, e não sei o quê. Se você vai jogar tênis... Então, assim, Você não falou que tem um amigo seu aí que você paga para ele te dá consultoria de qual tênis você tem que comprar? Então, a coisa se tornou hoje tão sofisticada e todo mundo tem acesso a tanta informação que tudo ficou muito digitalizado, sabe? Eu não consigo te dar te passar aroma pelo celular. Então eu quero que você vá lá. E ele, quando entrou, ele nunca fumou charuto, ele viu, ele ficou assim. Então eu quero tirar das pessoas o efeito uau, independente se você fuma ou não fuma. E eu vou te falar, muitas pessoas que fumam cigarro e foram lá, deixaram de fumar cigarro ou diminuíram o consumo de cigarro e passaram a consumir, a degustar charuto, depois de ter ido lá ver E lá vai ter uma sequência. Sabe quando você
vai lá pra Disney, tem aquele Nossa, negocinho... tirou a assim, palavra da minha boca. Fala, vai ser a Disney Disney do charuto. você vai lá pra Cinderela, né? Então você entra aqui, vai ali, aí o negocinho faz assim, e a criancinha sai lá do outro lado toda feliz, né? De preferência dormindo, né? Porque daí os pais já... Ou comprando algum souvenir. Exatamente, é. Então é assim, é isso. Aí você vai sair daquela experiência do lado do escaparate, eu vou ter uma sala onde as meninas vão estar trabalhando de luva branca, separando cor, maço, anilhando. Eu tirei um pedaço da fábrica e coloquei aqui em São Paulo. Elas não podem usar perfume, não podem usar creme, não podem usar anel, unha grande, nada disso, porque isso pode danificar o charuto, né? Então, eu estou tendo todo o cuidado assim, de os umidores que a gente vende, o termo-umidor que a gente vende, sempre recomendo usar água destilada, porque a água não tem os minerais, né? Cálcio, magnésio, e fosfato e tudo mais. Porque se você entra num nível de degustar com o produto certo, com o acompanhamento certo, sentar, não fazer o que ele fez, sentar... Sobrou para você, Marcelo. Sobrou para mim. Sentar, se alimentar, tomar água e tudo mais, cada detalhezinho está contribuindo para um dedinho a mais na sua degustação. Então, aquilo tudo junto vai fazer você ter um retorno, um prazer, que você não é só acender o troço e sair por aí. É toda uma experiência, né? A última coisa... a última coisa é isso aqui. É a última coisa que, assim, ame ou odeio, né? Tem gente que aceita, tem gente que não. Eu conheci isso viajando e falei, não, vou trazer para o Brasil. E importei. E eu tenho medo de vender isso aqui. Porque... Dá medo mesmo. Eu olhei ele... Pela curiosidade, eu já tive uma situação onde uma pessoa enfiou o dedo aqui dentro e fatiou o dedo. E eu não tenho como explicar, olha, tome cuidado, não sei o quê. Então, para não ter dor de cabeça, eu dou de presente e conto o que pode dar de errado. Quantos pontos você vai tomar? É risco seu. Ele me deu um desse, eu fiz uma palestra para minha esposa e para minha filha, já contando, para tirar a curiosidade. Porque assim, você pode colocar uma faca, pode colocar um cortador, então aquilo tá óbvio que se corta. você enfiar o dedo, corta. O problema disso aqui é que não está óbvio. Isso aqui é baseado naquela estrela ninja, e aquilo aquelas lâminas são cortadas a um determinado ângulo, que de qualquer maneira que você jogar aquilo, vai atingir a pessoa, o inimigo, sei lá, e vai ser fatal, né? Então essas lâminas que tem aqui dentro, é como se fosse uma lâmina de gilete, cortadas num determinado ângulo. São 6, que você pega o charuto, né? E você vem aqui, coloca ele aqui, aí você aperta e tira. Gira, aperta e tira. Pronto, está cortado. Todo mundo está acostumado a vir aqui e fazer algum tipo de corte, que o melhor corte do mundo é aquele que você mais gosta. Não tem melhor ou pior. Esse é só mais um. Aí quando você vai fumar esse charuto, degustar esse charuto, você vai ter o mesmo fluxo que você teria antes. Só que normalmente a capa do charuto é uma folha de tabaco nobre. Quando você corta, a sua língua fica em contato com as outras 4 folhas de tabaco. Vai sair um pedacinho. Então tudo que você puder fazer para não interromper o seu processo de degustação, sabe? Você sentou na televisão com a pipoca, com a cerveja, com o controle, não sei o quê. Aí, de repente, acabou a pilha do controle, cara. Eu não tô afim de levantar agora e trocar a pilha do controle, sabe? Tem que dar tudo certo. Então, eu não tô afim de ficar cuspindo pedacinho. Disso. E quando o seu cérebro perceber que a sua língua está em contato com uma folha nobre de tabaco, é mais um pontinho naquela mochila de prazer que você colocou nas costas para sua degustação, porque você está em contato com uma folha nobre, não está tendo aquele pedacinho. Então, mas faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma se você cortar assim ou assado, mas faz diferença no contexto, faz diferença no processo de degustação. Só que não é toda hora que você vai poder parar, sentar e fazer isso. Então, eu às vezes estou no escritório fumando charuto,
tô para lá e para cá. É outro tipo de charuto, né? Então, cada charuto tem um momento, tem a bebida certa, tem o horário, né? Eu não sou de fumar charuto à noite, mas o charuto depois do café da manhã, para mim, é o supra-sumo, é o melhor. Esse, para mim, é quando me dá mais vontade. À noite eu não sei, não degusto muito. Então, isso aqui é uma nova maneira, né? De novo, não vendo, não tem Deixa eu só código tentar do mostrar consumidor. aqui. Para quem não entendeu, aqui dentro tem um negócio, obviamente talvez não dê para ver, aí o Alvin vai ter que fazer um desafio, mas dá uma vontade de colocar o dedo mesmo. É né? feito para colocar o dedo. Dá vontade, mas é muito perigoso e ele vai... Porque o que acontece? Ele entra no tabaco assim e ele sai, ele é flexível. Aí você olha, parece que não cortou. E ele faz a mesma coisa com o seu dedo. Olha ali, ó, parece que não cortou. Pega aquele... Olha lá. Realmente, parece que não cortou. Então, assim, é uma outra coisa. O teu cérebro está entendendo que esse charuto não está cortado. E está cortado. Caraca, impressionante. Então é uma coisa diferente. Então, o que eu quero proporcionar, tanto na Sensat quanto na Nuni, que eu não conseguia com tanto contato, é esse tipo de experiência. O pós-venda, a maneira com que o cliente é tratado, isso para mim é de suma importância. E, Silvio, quem está ouvindo a gente, eventualmente, ou é um apreciador de um charuto, ou conhece alguém que quer presentear, ele quer dar um termomidor ou quer já saber onde que eu acompanho aqui do Nuni para poder saber no lançamento. Aonde que ele vai achar isso? Nas redes sociais, no site, alguma coisa? Olha, o Sensat já está há 2 anos no ar aí. Hoje em dia até as pessoas não falam mais termomidor. Falam, não, vou comprar um Sensat. Sensat então, com 2 T's com 2ts.com.br. Ali você vai ter o saque da Sensat, você vai ter todos os dados. A Nuni ainda não está oficialmente, as redes sociais estão sendo terminadas agora e ainda não está no mercado. Mas se alguém hoje quiser, eu não estou vendendo, eu estou, assim, amigos. Você quer um, quer outro? Isso tudo bem. Mas em breve isso aqui vai estar no mercado. Breve, mais 1, 2 meses. Mas entrando no Sensat, eu passo as informações lá. Então, para quem está ouvindo ou assistindo a gente no YouTube, tiver interesse de saber, gostou, né, quer conhecer, quer passar por essa experiência, vai lá, deixa nos comentários, a gente vai monitorando. Assim que tiver sinal verde, a gente vai te avisar e você vai ficar sabendo em primeira mão, em primeiríssima mão, para poder participar dessa aula, desse show, visitar a Disney dos charutos. E não é o que eu sei a mais ou a menos que ninguém, não. São experiências que eu tive. Aí você tem as suas experiências que você também pode contar. Ele teve as dele. Então todo mundo tem uma... Eu não sei se eu falei para vocês aqui, mas assim, eu tenho um amigo que tem ele dá aula de charuto e tudo mais, e ele falou que tem um cara que fuma todinho com charuto, né? Tá errado? Não tá errado, não. Cada um fuma aquilo que gosta, que tem prazer, né? Então, acho que existe o recomendado. Agora, você não pode tomar café, não gosta de água com gás, não bebe álcool e gosta de todinho, você falou que gosta de Coca-Cola. Por que não? Por que não? Não existe o certo e o errado. Existe o melhor para você. Eu tô te contando o que fazer. Assim, a recomendação. É só isso. Que aula, hein? Que aula, é. Eu acho que um aprendizado que a gente traz aqui, acho que são 2 grandes aprendizados aqui, né? Primeiro, para quem é empresário e está assistindo a gente aí, ter esse amor, essa paixão pelo resultado final, né? Não pelo produto, mas por quem está comprando, pela experiência de quem compra. E essa experiência começa desde que ele começa a ver a marca, o produto, ou desperta o interesse, até a entrega final, né? Então essa questão do momento uau é uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos clientes, né? O que você gostaria que fosse o uau? O que vai te tirar o uau da sua mente? E a outra coisa que eu acho que para o mundo dos vendedores é, de fato, essa preocupação em fazer sempre o melhor, né? Então a gente vê muito times de vendas fazendo o mínimo necessário, né? Sem querer se preocupar com a atenção do cliente, porque uma coisa que a gente defende muito é assim, aquele cara vai ser seu cliente para sempre, como o Silvio está colocando. Pô, o Silvio ofereceu um charuto ou um termomidor para ele hoje, mas daqui 5 anos ele vai te encontrar em algum outro lugar. E ele quer ter uma referência positiva sua. Então nós deixamos aqui essa recomendação para que os vendedores possam deixar sempre essa experiência positiva e sempre dizendo, cara, se eu vendi para alguém alguma coisa alguma vez,
Se ele me encontrar, eu quero que ele lembre de mim positivamente, não como aquele cara que me entregou um problema, né? Então acho que é isso, né, Felipão? Passar para as palavras finais aqui com a nossa pergunta. Pra gente ir na reta final aqui, vou... Acho que vale, só para pegar, para não deixar, o Silvio também é maratonista, né? Não comentamos isso aqui. Fui. Que a gente falou nos bastidores aqui, esse título não caduca, não. Uma vez maratonista, sempre maratonista. Hoje eu já tô galo cansado, né? Não, imagina, pelo amor de Deus. Mas só para fazer uma pergunta dessa, quando vem alguém do esporte, a gente pergunta, a gente acabou deixando passar. O que o esporte, Silvio, te ajudou nessa sua trajetória empreendedora ou de vendas, enfim? Nossa, pelo amor de Deus. De novo, né? Quando eu estudava na escola americana, tão importante quanto era o dia a dia na carteira, sentado com a professora, era importante a atividade esportiva depois do expediente. Tanto que a aula terminava 2h30, a gente ia para casa 5. E depois todo mundo ficava no fim de semana junto. Então, eu acho que a sua cabeça, o seu network, a sua maneira de fazer as coisas, o esporte assim, totalmente ligado a tudo que você faz. Acho que é muito importante. Assim, vital. Não tem o que falar. Acho que é parceiro total, né? Legal. Eu queria... Tem muita gente aqui, às vezes fala charuto, né? A gente que fuma está acostumado a gente sabe que o aroma nem sempre é o que mais agrada. Algumas pessoas têm algum preconceito. E a gente comentou aqui, cada vez mais, e pelo menos eu vejo dos meus amigos, e cada vez mais amigos entrando para esses rituais, vou chamar aqui de ritual, porque é um ritual. É um ritual. É um ritual. É um ritual. Não é uma coisa que você faz, vou fazer com pressa, enfim. Às vezes faz, mas não é o normal. Que mensagem que você pode passar para aqueles que eventualmente estão nos assistindo agora e que tem algum preconceito, falam, não, poxa, porque deixa cheiro, ou porque vicia, ou porque faz mal, enfim. O que você poderia deixar para quebrar alguns estigmas que o charuto tem, para que as pessoas possam conhecer um ritual novo? Olha, é assim, a minha endocrinologista, ela sempre fala para mim, pode tudo, pouco, com moderação. Então, eu acabei de chegar aqui, ele me deu um café sensacional, aí ele me colocou um pote de chocolate na frente, assim. Eu logo de cara fui lá e devorei 2, né? Acabou, minha cota hoje já foi, já não posso mais consumir chocolate hoje. Então, charuto faz mal? Cigarro faz mal? Lógico que faz mal. Né? Tudo faz mal em excesso. Mas qual que é pior, qual que é o melhor? Não tem. Um tem químico, outro não tem químico. Os dois têm alcatrão, os dois têm nicotina, os dois deixam cheiro na roupa e tudo mais. Então, é assim, o que eu falo tudo pode com moderação. Só que se você... Até cigarro, você vai falar, você acha que eu tenho que parar de fumar cigarro? Eu acho que não. Se você conseguir fumar 2, 3 por dia, por que não? É o que você gosta. Um depois do almoço, um depois do jantar, um à tarde, por que não? Agora, eu fumo 2 maços por dia, não é legal. Eu fumo 8 charutos por dia, não é legal. Então, se você puder fazer com que essa situação mude, de modo que você associe prazer ao que você está fazendo, a coisa fica muito melhor, porque você não está entrando no âmbito do vício, da necessidade, ou coisa que o valha. Quanto a cheiro, aroma, então, assim, estou fumando charuto aqui. Eu ouço muito amigo falar que a esposa reclama que depois que fuma charuto... Bom, primeiro, se você puder não fumar dentro de casa e fumar na varanda, melhor. Não, mas não tenho varanda. Tá bom, terminou. Coloca um pote de vinagre. Essa dica é boa. Aliás, o mais vagabundo que você encontrar. E umas 2 maçãs cortadas em 10 pedaços, abertas assim, e vai dormir. Quando você acordar amanhã de manhã, aquilo tudo foi transferido para cá. Vai ficar 100% com cheiro de ar da montanha? Não. Mas vai tirar o ruim da história, né? E como é que fica o hálito? Gente, tem que raspar a língua. Agora, se você for no dentista, ele vai te falar, tem que raspar a língua, independente de você fumar charuto. Né? Mas você não pode esquecer de raspar a língua se você fuma charuto. Então, são pequenas coisas que você vai fazendo. Fumar no carro. Eu não fumo no carro. Não acho legal, para você que não fuma, entrar no meu carro. Amanhã eu quero vender o carro, sabe? Então, tem certas coisas que você vai adequando. Eu não consigo fumar charuto, mesmo ao ar livre, sabendo que eu estou incomodando a pessoa do lado.
Já tive em situações super ao ar livre, mas o vento levava tudo na cara da pessoa do meu lado. Geralmente é o que acontece. Né? Geralmente é o que acontece. Eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável e não fumava. Então, assim, tudo tem problema, né? Tudo. Estava vendo ontem à noite um negócio na televisão, tem um programa lá que o cara é apaixonado por bacon, né? Um americano, aqueles programas de gastronomia, não sei o quê. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, porra, é colesterol, é não sei o quê. E o cara falava de bacon com uma paixão, assim, que pelo amor de Deus, né? O cara foi lá e comeu um sanduíche, acabou. Mas teve todo um programa em volta do bacon. Faz mal para a saúde? Deve fazer um mal horroroso, mas o cara comeu um, não vai comer 10, né? Então, é isso. Maravilha. Olha, valeu, obrigado pelo papo, foi incrível. Imagina, a gente tem... Um próximo a gente vai fazer o podcast fumando um charuto aqui. Boa. Né? Aí chama o Julien, ele na hora que ele faz para vocês, ele mostra como é que monta o charuto. O pessoal aqui do backstage tá anotando esses pontos aí pra gente fazer. Não, perfeito. Silvio, cara, muito obrigado pelo papo, de verdade. Eu, né, de novo, sou suspeito pra falar desse assunto aqui, gostei, porque foi uma aula, literalmente. Não, é um bate-papo, é assim, esse assunto que se você cutucar cada um dos assuntos aí, ele vai longe, né? Vai longe. Ele vai longe, né? Então, por que tem anilha? Mas por que o Toscanello o Toscano corta daquele jeito? Então, assim, é muita coisa. Então, se você for falar com um cara que fala de vinho, gente, infinito, você fica a tarde inteira. Vai falar de whisky. Esse meu amigo César está indo pra fazer uma viagem essa semana para a Bélgica só para falar de cerveja. É outro mundo. Assim, é infinito. Que não tem como parar, né? Então, tudo que você faz com paixão, é a primeira vez que no meu trabalho eu faço alguma coisa com paixão. Isso é um privilégio. Né? Eu comecei, e estou a vida inteira fazendo coisas porque era a minha carreira, né? Era o que eu fazia. Não é aquele cirurgião que opera porque ele tem paixão. Não era isso. E era o que eu precisava fazer. E se eu não tivesse entrado no charuto, eu não estaria sentado aqui com vocês. Para falar de Intermares. Eu teria... Já estava tudo pronto. Eu ia vender tudo, eu ia mudar para outro lugar, eu ia fazer outra coisa da vida. Isso já estava assim, faltava isso aqui. E acho que fica aí uma lição para os mais jovens com uma mentalidade um pouco mais imediatista, de achar que com 20, 30 anos, né, como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, a vida tem que estar pronta, eu já tenho que estar com tudo acertado e eu nunca posso fazer uma virada, que é o que sua história mostra justamente o contrário, né? Você construiu uma vida ali, em algum momento você falou, cara, poxa, hoje eu posso me dar o luxo de falar trabalho com... Não, eu fui fazer isso com 61 anos de idade. Não tem roteiro certo, né? Não, sabe, o Roberto Marinho construiu a Globo com quantos anos? 50, sabe? Então, quando eu viajava, as pessoas falavam, nossa, você foi para tal lugar, não sei o quê, né? Que legal. Eu, para poder agregar valor no meu negócio, eu tinha que chegar para você e falar, olha, eu tenho um cliente em tal lugar, eu viajei, tem mercado para vender o seu produto. Hoje, é muito fácil. Você pega o telefone aqui, manda um WhatsApp e você localiza o produto no mundo inteiro ou vende o teu produto para o mundo inteiro. Então, ela não precisa mais, o cérebro dela não precisa pensar em como ir atrás. Tem o Mr. Google ali que resolve tudo. Nem digitar, né? Você pode até falar com ele e tudo. Então, eu acho que é diferente. Mas eu acho que vai chegar um momento que a geração dela com a minha, né? Não de vocês, vai ter que se encontrar. Porque ela não vai conseguir seguir adiante sem a milhagem e a experiência. E eu não vou conseguir seguir adiante sem o arrojo e a maneira com que esse pessoal faz as coisas. Então... Hoje está um pouco assim disperso, né? A gente está meio assim para lá e para cá. Mas daqui a pouco vai ter que juntar. Não tem como. Tá faltando parar e acender um belo charuto para trocar experiências. Não é só Tesla, ir para a Lua, para Marte. Não, tem que... Tem o dia a dia, né? Silvio, e para quem estiver ouvindo a gente aqui, quiser te achar, bater um papo, trocar uma ideia, te acha onde? Olha, eu não sou um cara... instagramável, que tem essa habilidade toda. Aliás, outro dia eu, sem querer, coloquei uma foto nesse negócio de Instagram aí, fiquei desesperado, cara, eu não sabia como é que deletava o negócio. Você não faz ideia o perrengue que eu passei. Mas assim,
eu tenho um Instagram que é Silvio NUN, ou ligar aqui na Sensat, tem um telefone lá que eu tô lá direto. Quem quiser tomar um café, passar lá, bater papo, tá lá. A aula tá aí, ó. Fique à vontade. E para você que chegou aqui até o final, muito obrigado. Né? Só para seguir o protocolo, já sabe, se inscreva no canal, mande para aquele seu amigo ou aquela sua amiga apreciadora de charuto, porque esse daqui é um papo, ele vai adorar, tenho certeza absoluta. Ative ali o sininho, porque a hora que a gente publicar o episódio, você vai receber imediatamente. É isso? É isso. Muito bom. Obrigado a todos que vieram até aqui. Valeu, Marcelão. Valeu, Silvio. Obrigado. Gente. Até a próxima. Valeu, pessoal, no backstage aí. Tchau, tchau. Valeu.